na semana passada, né, a gente falou sobre termos que usa mais para o lado da fitogeografia, hoje tem uns mais para a área de restauração e ecologia. Podem ligar seu microfone, porque quando fica no PowerPoint eu não consigo ver o chat, então quando vocês quiserem perguntar, pode ligar o microfone e pode me interromper, porque é para isso ser uma conversa mesmo, para tirar dúvida, então podem perguntar suas dúvidas quando vocês quiserem, ou responder quando eu pergunto alguma coisa, fiquem à vontade para participar. É tranquilo, não precisa ficar intimidado de perguntar não, viu? A gente está falando aqui sobre termo que todo mundo erra mesmo, então é natural, fica à vontade para fazer suas perguntas. Da aula passada, da conversa na semana passada, vocês ficaram com alguma dúvida? Ou então tem algum termo que vocês queriam trazer fora do que a gente conversou para tirar dúvida? Pode falar, gente. Então tá. João, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que não trouxe nenhum termo novo. Eu só lembro de algo que eu não sabia, que eu descobri na conversa passada, foi da forma correta de usar a palavra do termo domínio, né? Domínio e bioma, a gente fica com muita dúvida mesmo, igual eu falei, mesmo porque o IBGE coloca aquilo como biomas do Brasil. Então, você vê muito, assim, em lei, em museu, em todo lugar, vê chamando Amazônia, Cerrado, tudo de bioma, mas cientificamente não seria o termo mais correto. Sim, eu só ia repetir essa tecla para talvez já enturmando de novo no papo da semana passada. Ah, tranquilo, tá ótimo. Então tá. E vocês já fizeram alguma disciplina de restauração? Como que é? Acho que é bem heterogêneo, tem gente aqui da graduação, tem gente que é TT3, tem gente que é da pós. Quem é da pós, com certeza já alguns termos que eu vou falar aqui já estão batidos. Quem viu a aula do Ricardo, do Sérgio, do Pedro, já viu alguns termos. Mas é bom colocar porque a turma é heterogênea, né? Tem gente em diferentes fases. Então, vou começar. Compartilhar meu PowerPoint, né? Vocês estão vendo o PowerPoint direitinho? Sim, Marininha, tá dando certo. Então tá. Então, os primeiros termos que a gente vai ver aqui, que o pessoal de pós já cansou de ver isso, são ecologia de restauração e restauração ecológica. Alguém aqui tem alguma dúvida do que são esses termos? Bom, ecologia de restauração é uma ciência e restauração ecológica é a prática de você fazer a restauração. Não tá fazendo. Ecologia de... Não, desculpa, tá trocado. Nossa, peraí. Deixa eu trocar aqui, porque senão... Caramba. Então, a restauração ecológica é prática e a ecologia de restauração é a ciência que vai embasar essa restauração ecológica. A restauração ecológica, ela veio antes da ecologia de restauração. Como vocês já devem ter ouvido falar, o plantio ali da Floresta da Tijuca em 1800 e alguma coisa, naquela época, a prática da restauração era feita sem embasamento, era por tentativa e erro. Então, a prática de restauração ao longo dos anos vem trazendo conhecimento, vem trazendo arcabouço
para a gente construir a ciência de ecologia de restauração, que tem mais de 30 anos, mais ou menos. Tudo bem até aí? Acho que esse daí já era batido para todo mundo, né? E aí, gente, isso aqui eu já vi até numa banca de mestrado, porque a gente fica falando de restauração, e no LERF, no Lastrop, a gente faz restauração de floresta. Então, na nossa cabeça, restauração ecológica é sempre de floresta, né? Mas não é. Restauração ecológica pode ser de qualquer ecossistema que precisa ser restaurado, ecossistema degradado que precisa ser retomado a uma condição de um ecossistema conservado. A restauração florestal é a restauração ecológica quando o ecossistema ali em foco é uma floresta. Então, cuidado, a gente tem mania de falar restauração, só restauração mesmo, mas saibam só, tenham noção de que isso é mais amplo do que no nosso mundinho ali de restauração de floresta. Inclusive, o que a gente faz no LERF e no Lastrop, a gente chama de restauração florestal, mas assim, é uma restauração que tenta retomar e acelerar o processo de sucessão ecológica, que a gente conhece para floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista e floresta estacional semidecidual, viu? Todo esse modelo que a gente faz de plantio de espécie de recobrimento e diversidade é para essas 3 fisionomias que eu falei, floresta ombrófila densa e mista e floresta estacional semidecidual. Por exemplo, floresta paludosa, que seriam florestas ou ombrófila densa ou estacional semidecidual de terras baixas com influência fluvial, acho que o Ricardo falou bastante para vocês das florestas paludosas. A gente não tem noção de como é o processo de sucessão ali. Eu só conheço um trabalho que tentou entender a dinâmica de floresta paludosa, que é da Marina Carboni, que foi aluna do Sérgio, mas a gente não entende muito bem como funciona a dinâmica em florestas paludosas, e o mesmo modelo que a gente usa de restauração não é aplicável para esse tipo de floresta. Então, essa restauração que a gente faz é a floresta ombrófila densa, mista e estacional semidecidual. Ô, Marininha. Oi, fala. Mais uma coisa também. Isso, desculpa. Que é importante a gente ressaltar, né, nesse ponto, é que o que a gente é muito expert, assim, o que já sabe bastante, é restaurar a questão do componente arbóreo, né? As outras formas de crescimento, utilizando os termos que foi da aula passada, a gente tem pouco conhecimento, né? Então, por exemplo, epífita, teve seu mestrado, teve do Fred, teve mais algum outro trabalho pontual, né? Então, é interessante a gente lembrar disso. Exatamente. A floresta tem todos esses componentes, inclusive fauna também, né? Que também faz parte da floresta. Como essas formas de crescimento que o Alex mencionou, que ele lembrou muito bem, liana, epífita, elas dependem de uma estrutura de tronco para se apoiar. No momento que a gente faz começa um plantio de restauração florestal, usando esses métodos que a gente usa, não tem como inserir essas formas de crescimento. Você vai colocar epífita em que tronco? Se você tem só mudinha ou só semente ali no começo. Então, tem poucos estudos que tentam fazer esse enriquecimento tardio nas florestas, se ele não acontecer naturalmente. A gente espera que aconteça naturalmente, mas numa paisagem tão fragmentada, tão degradada, é difícil que isso aconteça naturalmente ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente tem que dar um empurrãozinho, que é o enriquecimento. E fauna também, a gente tenta colocar árvores que atraiam fauna e espera que ela chegue ali, mas são componentes muito importantes que a gente não chega a inserir no começo do processo de restauração na prática. Aí, como eu comentei para vocês, a dinâmica de florestas paludosas a gente não entende muito bem, então essa restauração florestal que a gente faz nem é para todas as florestas.
Só falando um pouquinho sobre restauração ecológica em outros ecossistemas, nos últimos anos vem aparecendo mais trabalhos sobre restauração ecológica de cerrado, e tem uns trabalhos bem interessantes, igual o grupo ali do Daniel Vieira, lá de Brasília. Eles têm um grupo chamado Restaura Cerrado, e quem tiver interesse, os trabalhos deles são bastante interessantes. Eles têm eles até tentam imitar a dinâmica natural do fogo no cerrado para tentar restaurar. Então, eles têm parcela com fogo, sem fogo, é completamente diferente do que a gente faz para a floresta. Tem restauração até de recifes de corais, que eu lembro na SER de 2017, no Congresso, acho que algumas pessoas aqui foram, a gente ficou bem assustado, porque uma das palestras principais era de restauração de corais, e se a gente acha difícil fazer restauração de floresta, de corais ali é complicado. Porque pensa, o coral, ele vive de uma associação entre o coral e a alga, inclusive é aquilo que dá a cor dele, é um mutualismo simbionte. A alga vive ali abaixo da camada, não sei como, não lembro mais como fala, epitelial talvez, não sei, mas é da camada mais externa ali dos corais, a alga vive ali. Mas essa associação, ela pode ser desfeita por vários fatores ambientais que mudam, se mudar a acidez da água, se a temperatura da água aumentar. Então, se, por exemplo, naquele local teve um El Niño ou Laninha mais intenso naquele ano, a temperatura da água muda e aquela associação entre a alga e o coral pode se desfazer, causando o que a gente chama de branqueamento do coral, porque era a associação que dava a cor. Mas isso é reversível, a associação pode ser refeita. Se for um fenômeno passageiro, como é o Ninho ou Laninha, passou o fenômeno, a associação pode ser refeita e vida que segue para o coral. Agora, imagina o desespero, quando essa associação é desfeita por mudança climática, que é, assim, até reversível, mas em um prazo muito longo. Como você vai fazer? Então, tem esses projetos de restauração de coral que eles tentam fazer viveiro de coral mesmo, e eles tentam fazer transplante com essas... Eles colocam estruturas e tentam transplantar partes de coral para restaurar. E eu até estava vendo uns vídeos de uso de impressora 3D para imitar a estrutura de coral para tentar restabelecer a vida. Então, assim, só a título de curiosidade para mostrar para vocês que a restauração ecológica é bem mais ampla do que a gente vê no nosso cotidiano. E vocês acabam vendo isso bastante em congresso, mas eu achei interessante porque uma vez eu vi essa pergunta numa banca de mestrado. A banca não era tão próxima da área e ela perguntou para a pessoa, e restauração é só de floresta? Então, eu achei interessante, assim, como uma pessoa de fora vê isso e a gente não para pensar nesse assunto muito. Então, ainda no assunto de restauração, está claro para vocês o conceito de o que é espécie pioneira, espécie de preenchimento e espécie de recobrimento? Espécie pioneira é um grupo de espécies na sucessão ecológica, quando a gente divide a sucessão ecológica em pioneira, secundária inicial e clímax. A gente divide as espécies de acordo com algumas características, claro que não é 8 ou 80, vai ter várias características que uma espécie não vai ter 100% comportamento de pioneira, mas basicamente essas espécies pioneiras são as primeiras que colonizam uma área, elas são intolerantes à sombra, elas não conseguem germinar e nem crescer na sombra, necessitam de muito sol para todas as necessidades da vida dela. As sementes são fotoblásticas positivas, germinam no sol só, não germinam na sombra. A reprodução delas é precoce, elas começam a dar flor, fruto com meio ano, 1 ano, mas do mesmo jeito que elas
crescem rápido e se reproduzem rápido, elas também morrem rápido. A vida delas é de cerca de 20 anos. Acabam formando banco de semente permanente, porque só germinam no sol, então se a semente cair na sombra, se a semente cair num lugar que já estiver sombreado, no subbosque ali, ela não vai conseguir germinar. Então, vai formar um banco de semente, quando abrir uma clareira ali, ela germina. E a madeira é de baixa densidade, porque são espécies que crescem rápido. Imagina, se a espécie cresceu rápido, ela não ficou muito tempo investindo ali numa estrutura de tronco forte. Ela cresceu rápido com baixa densidade de madeira mesmo. Então, pioneira é isso, é um grupo sucessional naquele modelo de sucessão ecológica de pioneira, secundárias iniciais e clímax, que é o modelo sucessional que a gente usa para floresta ombrófila densa, estacional semidecidual e floresta ombrófila mista. Agora, o que é espécie de recobrimento ou preenchimento? Quem começou a trabalhar nessa área agora pode ter visto essas duas palavras, elas são sinônimos, viu? É que, assim, o livro que a gente mais usava para restauração antes, que era o referencial teórico do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, ela colocava esse grupo funcional como chamando preenchimento. Aí, o Ricardo me disse que um dia eles estavam numa reunião, acho que com os colombianos, e tentando explicar o que era esse grupo de preenchimento, e tentava explicar. Aí algum colombiano falou assim, faz o recobrimento. O Ricardo pensou, nossa, é muito mais fácil a gente chamar de recobrimento do que de preenchimento. Então, naquele livro de restauração florestal de 2015, do Pedro, Sérgio e Ricardo, já vem com esse nome de recobrimento. Mas o que você acha nos dois livros, preenchimento ou recobrimento, eles estão falando da mesma coisa. Diferente de pioneiras. Pioneiras é outra coisa. Agora, recobrimento e preenchimento são sinônimos. O que são? São plantas que têm essa função de recobrir a área rapidamente no processo de restauração. Porque quem faz restauração sabe que o maior custo é a eliminação de gramíneas competidoras, pelo menos aqui na nossa região. Então, se a gente consegue um grupo de espécies que faz esse papel de recobrir bem a área e rápido, a gente já consegue economizar aí na restauração se essa fase for eficiente. Então, essas espécies do grupo de recobrimento, elas não são simplesmente pioneiras, porque tem pioneira igual essa aqui, que é a cecrópia, que não tem copa nenhuma. Então, ela não consegue recobrir bem a área. Então, para ser uma espécie do grupo de recobrimento ou de preenchimento, essa planta tem que crescer rápido, que acontece com algumas pioneiras e algumas secundárias iniciais também, que as secundárias iniciais têm um comportamento intermediário entre as pioneiras e as climáticas. E ela tem que ter ampla cobertura de copa. Tudo bem? Então, são algumas pioneiras, algumas secundárias que necessariamente crescem rápido e têm ampla cobertura de copa. E aí, essas pioneiras aqui, que crescem rápido, mas não fazem cobertura de copa nenhuma, mas a cecrópia é um caso clássico, que se reproduz super cedo e é muito importante na atração de fauna, elas acabam entrando no grupo funcional de diversidade na restauração, porque elas têm essa função muito importante de atrair a fauna, mas elas não têm a função de recobrir a área, então elas entram no grupo de diversidade. Tudo bem até aí? Nem precisava ter explicado isso para vocês? Precisava explicar sim, tinha coisa aí que eu não sabia também, na verdade. Então tá bom, mas vocês entenderam? Ou Sim, ficou alguma dúvida sim. ainda? Entenderam? Então tá bom. Certinho. E agora, a gente falou em pioneira e eu vi que o Ricardo, na palestra dele, ele falou formação pioneira. Isso dá uma confusão, né? Porque você fala, e aí?
espécie pioneira, formação pioneira, tem alguma coisa a ver uma com a outra? Será que a formação pioneira só tem espécie pioneira? Não, gente. É um conceito completamente separado do outro, apesar de usarem essa mesma palavra, pioneira. Então, não confundam. Espécie pioneira é esse grupo sucessional que eu falei para vocês. E formação pioneira é aquilo que o Ricardo falou. Ele já explicou para vocês. São formações que acontecem por sucessão primária. Pioneira por quê? Porque é por sucessão primária. A primeira comunidade que se estabelece ali em solos que são geologicamente mais recentes. Então, não dá nem para a gente falar em espécies pioneiras, secundárias e clímax para essa formação, porque o que a gente estava chamando de pioneira, secundária inicial e clímax, para o nosso modelo de restauração, é para aqueles 3 tipos de floresta que eu te falei. Floresta ombrófila densa, ombrófila mista e estacional semidecidual. Então, assim, são conceitos completamente diferentes. Não confundam porque a palavra é igual. Espécie pioneira é aquele grupo sucessional, formação pioneira são formações como a restinga, o manguezal, que o Ricardo mostrou para vocês, que acontecem em solos geologicamente considerados recentes, e por sucessão primária, por isso a formação é chamada pioneira, mas é a formação que é pioneira, não são as espécies que estão nela. Tudo bem, gente? Pode. Bom, então, passando... Pode falar. Tranquilo? Demora, não, só né, confirmando que dá um delayzinho, né? Mas não, confirmando que é super legal e eu não sabia disso também. Confunde mesmo. São coisas que, assim, expressões que a gente vai vendo ao longo dos anos e pensa, nossa, mas será que eles entendem isso? Bom, agora vamos entrar em alguns conceitos sobre biodiversidade, que biodiversidade é tão comentado hoje em dia, até no vocabulário popular, né? Mas no vocabulário científico, o que é isso? Eu vi também que na apresentação do Ricardo, ele falou para vocês diversidade taxonômica, riqueza de espécies, diversidade filogenética, às vezes fala diversidade alfa, beta. O que é tudo isso, né? Vamos organizar numas caixinhas para vocês entenderem o que são esses conceitos. Bom, primeiro eu vou fazer pergunta para vocês. Onde a diversidade é maior? Aqui nessa comunidade da direita ou nessa comunidade da esquerda? O que vocês acham? Da direita. Da direita. Então, tá certo. Se você estiver falando de diversidade taxonômica, que é diversidade de grupos taxonômicos, de espécies, famílias, realmente, aqui na direita você tem 5 espécies diferentes, quanto na esquerda você tem uma espécie só. Se você estiver falando de outro grupo taxonômico, família, aqui na esquerda, na direita você tem 5 famílias diferentes, e aqui na esquerda você está falando de uma família só. Agora é interessante que isso tem ponto de vista, né? Olha aqui. Onde a diversidade é maior nessa situação? Aqui na direita ou na esquerda? Na direita? E se você estiver falando de diversidade funcional, na direita é maior mesmo. Agora, se você estiver falando de diversidade taxonômica, diversidade de espécies, aqui você tem 2 espécies e aqui você tem 2 espécies. Então, aqui na direita, tá certo. Se a gente estiver falando de diversidade funcional, realmente aqui na direita, essa comunidade, vamos dizer, é mais diversa. Por quê? Porque enquanto na esquerda você só tem uma forma de crescimento, que são árvores, aqui na direita você tem uma árvore
árvore e uma epífita. Elas têm estratégias diferentes de buscar a luz, de busca de luz e de exploração do dossel. Então, aqui você encontra formas de crescimento diferentes, enquanto aqui você encontra a mesma forma de crescimento. Então, aqui a gente considera a diversidade funcional maior mesmo. E agora, onde a diversidade funcional é maior? Nessa primeira situação. Se a diversidade que você considerar é taxonômica, na primeira situação, as duas comunidades são iguais. Tem uma espécie aqui e uma espécie aqui. Só que quando você fala de diversidade genética, essa comunidade aqui tem maior diversidade, porque aqui as árvores parecem que são clones, são todas iguais. Agora aqui dá para ver que elas são, mesmo sendo da mesma espécie, elas têm maior diferenciação entre si. É uma comunidade mais heterogênea do que nessa situação. Então, aqui é provável que a diversidade genética dentro dessa mesma espécie seja maior do que aqui na esquerda. Então, se a gente estiver falando de diversidade genética dentro da população, a diversidade aqui na direita é maior. E aqui embaixo? Qual comunidade tem a maior diversidade? Novamente, se você estiver falando de diversidade de espécies, aqui tem duas espécies e aqui tem duas espécies. Mas se você olhar aqui, essas duas espécies são de IPs, talvez do mesmo gênero, no mínimo da mesma família, e aqui você tem um IP e um cedro, são de famílias diferentes. Então, as espécies menos aparentadas, eu vou mostrar depois uma árvore filogenética. Na árvore filogenética, elas se separaram há mais tempo. O descendente em comum delas está bem mais longe do que o das espécies aparentadas. Então, essas duas espécies aqui, elas evoluíram independente uma da outra há mais tempo do que essas duas aqui. O que explica que elas, já que elas evoluíram independentemente, elas vão ter menos genes em comum do que essas duas espécies aqui. Então, quando a gente está falando de diversidade filogenética, a gente está falando de distância genética entre as espécies. Quanto menos aparentadas, maior a diversidade filogenética. Só para mostrar aqui, nos humanos fica bem claro isso, a diversidade genética dentro da população. A gente vê humanos com aparências muito diferentes, e até agora, por exemplo, nessa situação horrível que a gente está vivendo de pandemia, vocês veem algumas pessoas que morrem sem ter nenhuma comorbidade e nenhum fator de risco, a idade não é fator de risco, então talvez seja por fatores genéticos, a resposta é diferente. Para a gente pensar assim em população de planta, é interessante você pensar na diversidade genética, que do mesmo jeito que os humanos respondem, cada indivíduo responde de forma diferente à Covid, uma comunidade de árvores também pode responder de formas diferentes a uma doença. Então, se você tem uma grande diversidade genética dentro de uma população de árvores, uma doença que acomete provavelmente não vai matar todos os indivíduos. Isso é uma vantagem que você tem de manter a diversidade genética na sua restauração. Você protege contra flutuações, às vezes muda o clima, alguns indivíduos reagem de um jeito, outros reagem de outro, às vezes frente a uma doença, mas você evita que aquela população seja extinta em massa. Agora, explicando aquela questão da diversidade filogenética, o que eu estava falando. Um cedro se diferenciou do IP, olha aqui o ancestral comum deles. Isso aqui é em tempo evolutivo. Olha aqui onde... E essa árvore também é fictícia, viu? Só estou mostrando para vocês de forma didática. Mas olha aqui. Ai, cadê o cursor? Esse é o tempo evolutivo
de diversificação entre o cedro, o IP e o ancestral comum deles. Agora, olha entre esses dois IPs. Há muito menos tempo evolutivo que eles estão evoluindo independentemente um do outro, né? Que eles partiram desse ancestral comum. Então, é possível que eles tenham bem mais genes em comum do que esses que estão evoluindo separadamente há mais tempo. E a gente pode medir essa diversidade filogenética pelo tamanho do ramo ou então pelo número de nós. Você conta aqui entre A e E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, faz uma matriz. Ó, entre A e E, você tem 6 nós. Só a título de curiosidade. Quem tiver interesse nesse assunto, lá para frente está o artigo, mas esse artigo Cian Caruso, 2009, é interessante para ler, quem quiser saber mais sobre isso. E aqui, agora a gente vai dividir a diversidade entre componentes. Antes a gente estava falando só de riqueza, falando, é uma espécie, 2 espécies. E agora, onde a diversidade é maior? Você tem o mesmo número de espécies, mas aqui você tem vários indivíduos desse IP e o resto um indivíduo só das outras espécies. E aqui, os indivíduos estão distribuídos igualmente entre as 5 espécies que você tem. Então, onde a diversidade é maior? A diversidade maior vai ser aqui. Olha que quando vocês olham para essa comunidade, ela parece menos monótona do que essa daqui. Imagina que você está dentro dessa floresta. Você vai ver IP, vai estar bem monótona. Por quê? Porque tem uma alta dominância do IP. O IP é mais dominante, as outras espécies são mais raras. Enquanto que aqui, as espécies os indivíduos estão distribuídos igualmente nas espécies. Por isso, a gente fala que aqui tem maior equabilidade, apesar da riqueza ser igual. Então, a diversidade tem esses 2 componentes, riqueza e equabilidade. Riqueza de espécies aqui é o número de espécies que tem. O Ricardo falou, riqueza taxonômica, riqueza de grupos taxonômicos. No caso aqui, o grupo taxonômico que a gente está considerando a espécie. Mas, além da riqueza, tem outro fator importante para você falar da diversidade, que é a equabilidade. Como os indivíduos estão distribuídos nessas espécies que você tem. Vai ter índices que medem diversidade, inclusive, eu não sei se é esse artigo que eu falei para vocês de Cian Caruso, ou é outro. Não, é outro, eu também coloquei na bibliografia. O que ganhamos confundindo riqueza e diversidade? Ele questiona muito isso. Ele fala assim, você tem 2 comunidades, uma tem riqueza maior e outra tem riqueza menor, só que maior equabilidade. E o índice de diversidade, ele computa tanto riqueza quanto equabilidade. Mas ele não vai te dar essa informação detalhada, porque uma comunidade mais rica e outra com maior equabilidade, elas podem ter índice de diversidade similar. E aí? Isso está falando muito sobre a comunidade? Não está. Então, por isso, hoje em dia, eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu coloquei no slide ali, a gente está usando mais outras formas de mostrar a sua comunidade, de retratar a sua comunidade, sem tentar resumir só a um índice de diversidade, porque esse índice ele pode confundir a riqueza e a equabilidade. Mas o importante é que vocês entendam que a diversidade tem esses 2 componentes. E agora? Agora a gente está dando um passo para trás e olhando diversas comunidades. Onde a diversidade é maior? Na situação de cima ou na situação de baixo? Então, numa escala mais ampla, a gente fala que a diversidade é maior onde tem mais comunidades. Olha na situação de cima, você vai ter umas comunidades com vida aquática, você vai ter
comunidade associada a uma vegetação um pouco mais densa, associada a uma vegetação um pouco mais rala, comunidade ali que vai resistir na areia, enquanto aqui embaixo você tem uma situação muito mais monótona e menos comunidades. Então, numa maior escala, a diversidade vai ser maior onde houver mais comunidades. Então, só de tudo que a gente explicou aqui, vamos conceituar, colocar tudo em caixinhas. A biodiversidade. O termo foi proposto em 1985 e é uma forma encurtada de diversidade biológica. E é comum você usar biodiversidade e diversidade biológica são sinônimos. E qual que é a definição disso? É outro conceito que não tem consenso. Vários autores podem colocar a definição de forma diferente. Eu vou usar aqui o da Magurra, que é uma referência muito importante nessa área de diversidade. Então, ela fala que a diversidade é a variabilidade entre todos os organismos, dentro das espécies, como a gente falou, da diversidade genética, entre espécies e entre ecossistemas, que foi a segunda situação que eu mostrei. Quantas comunidades tem um ecossistema? Tudo bem até aí, gente? Estão cansados? Eu nem sei que horas são, porque o PowerPoint não está me mostrando o relógio. Tá tudo bem, tudo tranquilo, Marina. Tudo bem? Então tá. Deixa eu ver. 15 para as 3. Deve acabar logo. Então, diversidade é a variabilidade de todos os organismos vivos dentro de espécies, entre espécies e entre ecossistemas. Essa diversidade vai ter dois componentes. A riqueza, que é a medida mais antiga, mais intuitiva da diversidade, que você bate o olho e fala, tem 2 espécies, tem 3 espécies. Mas eu vou colocar aqui que é o número de espécimes, porque você pode falar riqueza não só de espécies, mas de famílias. Aqui tem 2 espécies, aqui tem 2 famílias, aqui tem 3 famílias. Então, vamos colocar que é o número de espécimes. E a equabilidade é a variação nas abundâncias das espécimes. Como os indivíduos estão distribuídos nessas espécimes que você está considerando. E eu coloquei essas árvores aqui só para representar, porque eu já tinha as figurinhas aqui, achei mais fácil, mas tudo que a gente está falando de diversidade é tanto para animal quanto para vegetal. A arvorezinha é só didático. Mas a gente podia estar falando de diversidade de animal, diversidade até de fungo, de bactéria, de outros grupos. Só para falar que tem um conceito importante aqui, que é a dominância, é a contribuição de um taxon na comunidade, em geral expressa em relação à biomassa, mas pode ser número de indivíduos também. Então, você fala, tal indivíduo tem alta dominância. Igual aqui, se for olhar o número de indivíduos, num campo, as gramíneas têm dominância. As herbáceas têm dominância. Por quê? Porque elas estão em maior número do que outras formas de crescimento, como as árvores. Então, dominância é um conceito bem importante para a gente falar de fisionomia também, né? Porque a forma de crescimento, a forma de vida que domina vai determinar a fisionomia. Igual aqui, as ervas são dominantes no campo. E como a gente falou, diversidade não se refere apenas a espécies, a número de espécies. Se a gente fala de diversidade taxonômica, a gente realmente está falando da variabilidade das espécies ou de outros grupos taxonômicos, como de famílias. Mas a gente também pode falar de diversidade funcional, que é a variabilidade de atributos funcionais, de funções, de estratégias que aquelas espécies vão desempenhar. Então, a diversidade funcional
ela é muito relativa a qual atributo funcional você está considerando. Não sei, cada indivíduo possui vários atributos funcionais nele mesmo. Não sei, tamanho de copa é um atributo funcional, a relação massa-área da folha é um atributo funcional. Então, duas espécies podem ter a folha muito parecida, mas a copa muito diferente. Então, é bastante relativo essa diversidade funcional em função do atributo funcional que você escolheu. Tem trabalhos de restauração com diversidade funcional relativo a formato de flor, que isso vai influenciar o polinizador que vai visitar aquela flor e a diversidade de polinizador que vai visitar aquela área de restauração. Então, esse trabalho que eu estou falando é da Letícia Garcia, muito interessante também. Então, é uma tendência mais atual da restauração, você entender quais são os atributos funcionais para diversificar esses atributos funcionais que acontecem nela e proporcionar que essa floresta em restauração tenha heterogeneidade nisso, para ter também uma resposta heterogênea frente a distúrbios que possam acontecer nessa floresta em restauração. E, por fim, a diversidade pode ser genética também, que é a variabilidade de genes dentro das espécies, a diversidade genética, né, dentro da população de uma mesma espécie, ou a diversidade genética entre espécies, que fala o quanto aquelas duas espécies estão aparentadas ou não. E essa diversidade, como a gente falou, você pode dar um passo atrás e analisar a diversidade entre comunidades diferentes. Então, aqui, não sei se vocês já ouviram falar de diversidade alfa, beta e gama. Quando a gente olha a diversidade dentro de uma comunidade só, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é outra. Quando você olha a diversidade dentro de uma comunidade só, você está falando de diversidade alfa, dentro da comunidade. Quando você compara duas comunidades e vê o que muda de uma para outra, quanto mais uma for diferente da outra, maior vai ser a diversidade beta, que é a diferença entre as comunidades. O que é interessante da gente ver isso para restauração, para conservação? Muitas vezes, o que a gente tem de remanescente de floresta está em fragmentos muito pequenos. E muitas vezes a diversidade é baixa em vários fragmentos. A Júlia Mangueira, ela fez o mestrado e o doutorado dela nisso, analisando fragmentos. E o que ela viu? Às vezes, cada fragmento é bem pobre, só que um fragmento também próximo, também pobre, é bem diferente do outro. Então, às vezes, você tem fragmentos que são pobres, mas se você olhar a diversidade regional, que é a diversidade gama, os fragmentos podem, sendo diferentes um do outro, cada um contribui bastante para a diversidade regional, que é a que a gente chama de gama, diversidade dentro de um conjunto de comunidades. Então, só recapitulando. Alfa é a diversidade dentro de uma comunidade. Beta é o quanto uma comunidade é diferente da outra, diferença entre as duas comunidades. Quanto mais diferentes as comunidades forem, maior é a diversidade beta. E gama é a nossa diversidade regional, considerando um conjunto de comunidades. Então, mesmo que a diversidade alfa de cada fragmento for baixa, se a beta for alta, isso pode contribuir para aumentar a diversidade gama. Tudo bem ou ficou complicado isso aí? Tá tranquilo também, Mariana. Então, tá bom. Então, só para falar para vocês, isso aí, se vocês tiverem dúvida
se vocês forem trabalhar com medida de diversidade, a pessoa dentro do New Force que vocês vão procurar é a Débora, porque ela trabalha muito com isso, ela inclusive trabalha junto com várias pessoas referência nisso, tem o índice de Shaw, e ela já trabalhou junto com essa Shaw, e coisa internacional esse índice, todo mundo usa, índice de Shaw-Jacquard, ela já trabalhou com essa Shaw. Então, se tiver dúvida nisso, pergunta para ela, não pergunta para mim, não. Mas tem vários tipos de medida de diversidade, como eu falei para vocês, eles, alguns são até polêmicos. Se você resume num índice só, riqueza e preocupabilidade, você pode confundir esses dois fatores. Então, são formas de medida de diversidade. A riqueza numérica, simplesmente você falar, aqui nessa área que eu estou trabalhando tem X espécies, ou X famílias. Isso já é um tipo de medida de diversidade, porque a riqueza é um conceito que está implícito dentro da diversidade. Então, você medir a riqueza é uma das formas de medir a diversidade. Densidade de espécies é a riqueza pela área. Por que isso? Isso aqui, gente, é super importante. Se for para lembrar uma coisa de tudo que eu falei de diversidade, não, tá no top 3, vai. Mas lembra isso. Quando você fala de duas áreas de tamanho diferente, a diversidade delas não é comparável. Se falar assim, encontrei 5 espécies em 1 hectare, eu vou encontrar 10 espécies em 2 hectares? Não, porque vai ter espécie que vai se repetir. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu rabiscar aqui. Então, você tem uma área aqui de 1 hectare. E outra área aqui de 1 hectare. Se a distribuição dos indivíduos é mais ou menos regular, você pode até extrapolar o número de indivíduos. Eu encontrei 10 indivíduos, não. Eu encontrei 2.000 indivíduos em 2 hectares. Então, 1.000 indivíduos por hectare. Com o número de indivíduos, tudo bem, mas com o número de espécies, nunca façam isso. Por quê? Vamos supor que cada área aqui é 1 hectare. Aqui você encontrou a espécie A, a B, a C e a D. Aqui você encontrou a A, não encontrou a B, encontrou a C, a E e a F. Se você olhar essa área, você encontrou 4 espécies em 1 hectare. Se você olhar essa área, você encontrou 4 espécies em 1 hectare. Mas você encontrou 8 espécies em 2 hectares? De jeito nenhum, né? Ó, A, B, C, D, aqui a repete, a C repete, a E e a F são novas. Então, você encontrou 6 espécies em 2 hectares, porque isso cresce a partir do que a gente chama de curva do coletor. Nossa, tá difícil fazer desenhar aqui com o pad. Tá, foi. À medida que aumenta seu esforço amostral, seja em área, em número de indivíduos que você... Isso aqui é o esforço amostral. Pode ser em área, em número de indivíduos que você amostra. A riqueza, vou colocar R, o número de espécies que você amostra, ele vai caindo, o número de espécies novas, né? Vai caindo porque você vai amostrando espécies repetidas até se estabilizar. Isso aqui não decresceu, não. Isso aqui foi dificuldade minha de desenhar. Mas, quando você não acha mais nenhuma espécie nova na sua amostragem, significa que você já atingiu o pool de espécies regionais. Você já mostrou todas as espécies que existiam ali. Então, essa curva vai estabilizar e sua riqueza não vai aumentar mais, não importa o quanto você amostrar, porque você já mostrou todas as espécies. Por isso, que quando a gente quer comparar
riqueza de áreas de tamanho diferente, a gente usa métodos de rarefação. Eles usam esse tipo de curva para você comparar áreas de tamanho diferente. Aqui o esforço amostral pode ser o tamanho da área. Então, você simula essa curva a partir dessa amostragem para comparar essas áreas. E por causa disso também, existem índices existem índices de diversidade que são índices de riqueza, que já corrigem a riqueza para o tamanho dessa área, para você poder comparar a riqueza de áreas de tamanho diferente. Então, nessas medidas de diversidade, existem índices de diversidade que colocam de forma numérica, que resumem aspectos da diversidade de forma numérica, que podem ser índices de riqueza, índice só de equabilidade, índice de heterogeneidade, que são aqueles que misturam riqueza com equabilidade, índice de dominância, que é para mostrar o quanto uma espécie é mais dominante que a outra. Então, existe uma infinidade de índices para medir diversidade, eles dão pesos diferentes à riqueza e equabilidade, e o uso deles pode ter aqueles problemas que eu falei para vocês, de confundir a riqueza e a equabilidade, de tentar separar, tentar resumir uma comunidade em um número, acaba não descrevendo muito bem o que acontece naquela comunidade. Então, um jeito, só para mostrar para vocês que tem cálculos diferentes de índices, não vou entrar nesse aspecto, não. Mas eu queria mostrar para vocês que um jeito simples, que eu gosto muito, quem ensinou foi a Débora, na disciplina que ela dá de diversidade para pós-graduação. Um jeito interessante de mostrar a diversidade da sua comunidade são diagramas de abundância relativa. Você pega as espécies, coloca a abundância delas, ou seja, o número de indivíduos que tem em cada espécie, de forma decrescente, e joga isso num gráfico. De forma que aqui no eixo X você tem, cada posição é uma espécie, e no eixo Y o número de indivíduos que você tem de cada espécie. Então já vê assim, essa aureliana tem quase 20 indivíduos, 19. Mircina e Curatari, elas têm abundância igual. Dá para ver que a sua comunidade tem 80, 81, 82 espécies. Então, ele já te fala bastante de quantas espécies a comunidade tem, de como os indivíduos estão distribuídos nessa espécie. Então, é uma forma visual bem interessante de mostrar isso. Aí, que já está acabando, só para falar para vocês, também não sei se vocês conhecem, a gente tem a plataforma intergovernamental pela biodiversidade e serviços ecossistêmicos e a plataforma brasileira de diversidade e serviços ecossistêmicos. São desdobramentos da CDB, Convenção da Diversidade Biológica, aquela história toda que começou na Expo 92, e são plataformas, assim, são a IPBS, ela é gerida, eu acho, pela ONU, por órgãos dentro da ONU, e dentro dela tem pesquisadores do mundo inteiro que eles têm o objetivo não de fazer pesquisa nisso, mas de juntar dados de pesquisas feitas nisso para fazer documentos de tempos em tempos para dar ideia de como anda a biodiversidade no mundo. E a BPBS, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, ela é o braço dessa IPBS, que faz a mesma coisa, relatórios de tempos em tempos, mas para o Brasil. Então, se vocês precisarem, tem vários documentos interessantes, IPBS falando sobre a situação da diversidade no mundo, e BPBS no Brasil. Então, tem esses documentos, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, polinizadores. E no ano passado, a BPBS soltou o documento sobre restauração de ecossistemas. Então, é muito interessante para a gente da nossa área consultar esse documento
porque eles falam bastante de restauração, inclusive de outros ecossistemas com os quais a gente não está acostumado, como métodos de restauração na Caatinga, nos Pampas. Então, é um documento bem interessante para vocês darem uma olhada depois, e sempre que precisar de números nesse assunto de biodiversidade, procurem esses documentos, que eles são compilados muito bons, de trabalhos científicos. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Os artigos que eu falei, esses aqui foi da conversa passada, né? O cerrado não é um bioma, mas de hoje. Os artigos que eu falei foram esses, ó, diversidade filogenética e funcional, novas abordagens para ecologia de comunidades. E, eu não coloquei aqui, eu passo para vocês o nome depois. É o que ganhamos confundindo riqueza e diversidade. Ou, não, riqueza e equabilidade. É o que ganhamos confundindo riqueza, acho que é equabilidade. Então, é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Foto do Lastrop Old School, tem um povo antigo aqui. Acho que muitos de vocês são novos, não estão nessa foto. E aí, alguma pergunta? Saiu da apresentação agora? Achei muito legal, Marininha. Só queria falar isso só. Obrigada. E aí, pessoal? Entenderam tudo? Alguma dúvida? Algum outro termo que vocês têm dúvida e queiram compartilhar aí, a gente tentar resolver? Se quiser falar no chat agora, pode, porque eu estou vendo. Eu tenho uma pergunta só com relação à diversidade de gama. Essa região, como é que ela é definida? Por exemplo, precisa ter fluxo gênico entre as comunidades? Não, você define no seu material e método. Entendi. Entendeu? Você que define. Inclusive para alfa, né? Você também define, porque uma coisa que tem é que é muito difícil você demarcar a comunidade, é muito difícil você demarcar ecossistema. Como que você vai falar que isso é uma comunidade e aquilo é outra, se você sabe que tem animal que vai de uma para outra? Então, essa delimitação você tem que fazer no seu critério. Ou você pode considerar uma microbacia, alguma coisa assim. Aqui no chat, boa tarde, Marina. Gostaria de saber a diferença entre os termos liana e trepadeira. A pessoa referência nesse assunto no New4 é o Ricardo César, mas vou falar, se você quiser falar mais sobre isso, é com ele, mas eu vou falar. Liana é uma trepadeira lenhosa, que ela é lignificada, então ela tem aquela estrutura, ela é dura, enquanto trepadeira é geral, pode ser a molinha ou pode ser a lignificada também. Outra pessoa referência nisso, mas ela já não está mais aqui na Exal, que é Cíntia Montebeller. Tanto ela quanto o Ricardo César trabalharam com isso no doutorado. Não, o Ricardo foi no mestrado. Certinho, Caio? Mais alguém, pessoal? Então, acho que a gente pode finalizar, né? Vocês já estão cansados, que eu estou sabendo que vocês estão tendo que ler um monte de artigo para fazer discussão, né? Então, até a próxima, obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada de novo, Marina. Foi ótimo. Acho que deu para a gente entender.
O pessoal Então, tá me perguntando se você vai disponibilizar esses slides. Posso disponibilizar, eu te mando por e-mail. Tá bom. Tá Aí eu mando bom? pra todo mundo também. A gente. Obrigada, gente. Tô vendo no chat aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Eu. Até mais, então. Tchau, tchau, Marina. Obrigado. Tchau.